Bom, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o que é a cultura do selfie em si. Qual é a nossa proposta com isso? O que a gente está buscando para a gente falar sobre isso? Bom, primeiro eu queria perguntar aqui para vocês se vocês têm na cabeça uma definição de cultura em si. O que seria cultura? Alguém arrisca? Um de cada vez, gente, para não dar confusão. O que seria cultura? Está inserido em algo. Mas o quê? Sim, a forma de ser e pensar de um povo. Mas o quê? Um padrão social. Mas o quê? Arte. Legal. Mas o quê? Só isso? Cultivo. Interessante. Mas o quê? Bom, cultura é tudo isso que vocês falaram e um pouco mais. A gente pode definir cultura como um modo de pensar, como a Thalia bem disse, de um povo específico. É aquilo que acaba sendo um senso comum de um povo, de uma tribo, de uma nação, de uma comunidade de pessoas. Quando a gente pensa em cultura, a gente está pensando em um tipo de comportamento que é comum entre um grupo de pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, na cultura chinesa, a gente lembra logo daquelas musiquinhas tocando lá, diferente pra caramba, as vestimentas diferentes. A cultura, ela leva a gente a pensar parecido com aqueles que estão à nossa volta. Então, a gente percebe, olhando para o mundo, sociologicamente, que as pessoas têm essa necessidade de pertencer a algo, de pertencer a um grupo de pessoas, de se sentir parte de alguma coisa. E, inevitavelmente, a gente imita as pessoas que estão perto da gente. Você já reparou que a gente tem aquele amigo que a gente acaba imitando muita coisa que ele fala? Muita coisa que ele expressa, às vezes até o jeito de falar a gente acaba imitando, é uma gíria. Hoje em dia eu não acompanho mais a gíria, eu não tenho essa capacidade mais. Mas são muitas gírias, a gente vai inventando. Você vai falar com um cara, e aí, cara, você jogou bola hoje? Ele, ainda. Como assim, ainda? Ficou meio estranho. Ainda? Então, assim, é muito diferente. E as gerações vão passando e essa mudança de hábito vai sendo acompanhada pela geração que está presente aqui. Porque agora, para a gente se conectar com essa cultura, você precisa falar a linguagem deles, pensar como eles pensam. Quando você pensa em cultura, se a gente fosse conectar com alguém, você não vai conseguir entrar numa certa comunidade ou num grupo de pessoas, se conectar com um grupo de pessoas, se você não consegue falar as gírias que eles falam. Entende? Então, o carioca tem muita dificuldade, por exemplo, com o paulista. Quando a gente escuta alguém falando porta, o nosso ouvido dá aquela tremida assim, mas um grupo de pessoas que tem um jeito de falar específico. Se a gente for em Minas, a gente vai escutar aquele uaiço, que é bonito pra caramba de ouvir. A gente tem, por exemplo, um exemplo da cultura de Minas, é que o povo é muito farto, o povo gosta de muita comida. A comida mineira, diga-se de passagem, é o meu tipo de comida preferida. Então, a gente vai percebendo que existem vários tipos de costumes diferentes, de grupos diferentes. Então, cultura é basicamente isso. Então, o que seria a cultura do selfie em si? Não é uma cultura onde todo mundo tira selfie, necessariamente, apesar disso acontecer. Não é necessariamente pensar sobre unicamente o que a gente posta nas redes sociais, mas como isso entra nos nossos corações e o que isso causa, principalmente nos nossos corações. As mudanças que vão acontecendo conforme a gente vai vendo essa mudança brusca no mundo, e a gente vai necessariamente acompanhando isso, porque a gente imita, a gente faz parte dessa cultura. Então não tem como você ver uma trend rolando e você
não acabar se conectando com ela de alguma maneira, porque em algum momento você vai lembrar da musiquinha da trend no teu dia. É isso que acontece. A cultura é basicamente isso. São tantas pessoas fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo que você, inevitavelmente, em algum momento, vai se conectar com isso de alguma maneira. Seja criticando aquilo, seja cantarolando a musiquinha da trend na sua cabeça durante o dia, durante a sua semana, mas alguma coisa você vai imitar. Eu lembro de uma época... Hoje, eu não sei se isso está acontecendo muito, mas eu lembro de uma época em que a galera tirava foto, acho que acontece bastante ainda. A galera tira uma selfie, só que na selfie a pessoa não mostra a cara. Você já viu essas fotos assim? O cara está com boné, aí o cara bota o boné assim e manda aquela foto maneira assim. Ou então, as meninas fazem mais, as meninas tiram a foto, aí às vezes elas estão até tirando uma selfie com um grupo de amigas, mas aí no rosto da pessoa que postou a foto tem um emoji, cara. E aí você não sabe quem é aquela pessoa, entendeu? A pessoa, eu não sei qual é o motivo disso, né? Já que a selfie é justamente para você, né, tirar uma foto junto com seus amigos. Mas você percebe que algumas coisas a gente vai fazendo sem nem perguntar de onde isso veio. A gente vai bebendo dessa cultura e absorvendo essas coisas sem perceber. E quando a gente percebe o que está acontecendo no mundo, a gente já está muito dentro daquilo. Aquilo já faz parte da nossa personalidade. Rolar o feed já faz parte de nós, é uma extensão do nosso corpo isso aqui. A gente não consegue mais viver sem. Então, cultura do selfie seria o quanto a gente pensa em nós mesmos. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Quando a gente fala de selfie, a gente está falando de uma autoimagem, basicamente. A gente está falando de algo que faz com que a gente pense em nós mesmos. Se a gente olhar para a cultura antiga, a cultura tradicional, ainda no Oriente ainda tem muitas culturas tradicionais, a gente vai perceber que a maneira como uma pessoa se conecta com o mundo, a maneira como uma pessoa se sente parte de alguma coisa, é quando ela faz alguma coisa por alguém, é quando ela vai até as pessoas e as pessoas dizem a ela quem ela é. Se você for ler um livro antigo ou assistir um filme que retrata uma história antiga, você vai perceber que os guerreiros da época, as pessoas da época, eram aquilo que elas faziam. Então, por exemplo, por que antigamente as pessoas não conseguiam subir socialmente ou financeiramente na vida? Por que essas pessoas não conseguiam essa ascensão? Porque naquela cultura as pessoas eram aquilo que elas faziam. Então, se você, na sua família, fosse um agricultor, se a tua família fosse uma família de agricultura, você ia crescer e morrer fazendo agricultura, você não ia fazer outra coisa da sua vida. Se você fosse um criador de porcos, você ia crescer e morrer sendo criador de porcos. Isso não ia mudar. Se você nascesse rico, você ia crescer e morrer rico. Entende? Então, não existia essa mudança drástica de posição social ou essa oportunidade de ascensão social, isso não existia. A cultura te obrigava a ser aquilo que você nasceu fazendo. Se você nasceu criando cavalo, você vai morrer criando cavalo. E era basicamente isso. Hoje em dia isso não acontece mais, porque agora o movimento de identidade não tem mais a ver com aquilo que o outro pensa de mim, mas com aquilo que eu penso de mim mesmo. A cultura nos faz pensar que agora nós vamos nos descobrir olhando para dentro de nós vamos nos descobrir a partir de nós mesmos. Eu não preciso mais que o outro diga quem eu sou. As pessoas não vão definir quem eu sou através daquilo que eu faço. A minha família não vai mais definir aquilo que eu sou, porque agora eu vou me descobrir a partir de mim. Entende? Isso é a cultura do selfie. A cultura do selfie é quando nós nos tornamos extremamente egoístas em relação àquilo que nós pensamos na vida. As nossas atitudes e sonhos não têm mais a ver com o bem da comunidade em si, e sim com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu sonho. Entende?
Quando a gente pensa em guerras antigas, por exemplo, você vê várias histórias de guerreiros que morreram, que foram até o final e que queriam proteger a sua comunidade. A honra deles e a identidade deles estava ali. Um filme muito famoso que a gente pode usar como exemplo é 300. Não sei se todo mundo já assistiu 300 aqui. Quem não assistiu 300? Misericórdia. Que isso, gente. Mas no 300, o Leônidas, ele o rei de Esparta, e ele, para defender Esparta, vai à guerra com 300 homens, basicamente. E aí ele chega lá sabendo que provavelmente eles não conseguirão, mas com o ímpeto de honrar aquilo que eles eram. Porque Esparta era um lugar de guerreiros. Esparta era um lugar onde os melhores guerreiros do mundo eram formados, então eles precisavam mostrar aquilo com apenas 300 homens. E eles foram, e num dado momento da história, o filme retrata uma galera voltando para casa, algumas pessoas voltando para casa, mas aqueles 300 homens de Esparta continuaram ali e sabiam que ia morrer. Tudo para mostrar a glória de Esparta, dos guerreiros que são formados em Esparta. Entende? Hoje em dia, meu irmão, se o bicho pegar, brother, não fica não. Você já viu aquele meme, né, do Tigas? Ô, Leônidas, tem que parar de arrumar essas confusão, cara. Entendeu? Se você for olhar aí, 10 mil, irmão, para 300, rapaz, não sei se dá, não. Então, hoje em dia não funciona mais desse jeito. A gente vê muito na cultura oriental essa coisa de você defender o seu povo, a sua cultura, né? O brasileiro, principalmente, não é tão patriota assim, né? É cada um por si e Deus por todos, né? Essa é a cultura. A gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, na nossa realidade, eu digo principalmente, mas isso acontece em todo o Brasil, gente, aquele jeitinho, aquele jeito de se dar bem em cima de tudo, aquela maneira de burlar a lei, de não pagar um tributo, a gente tem essa cultura. Então, é muito difícil para um país criado nessa cultura, criado por ladrões, por assim dizer, a galera se tornar gente muito boa, gente muito patriótica, né? Não é o movimento natural. Então, hoje, se a cultura é diferente, se a cultura é individualista, nós, inevitavelmente, vamos beber dessa cultura. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: o quanto você bebeu da cultura do selfie? O quanto você está inserido nisso? Provavelmente a maioria de nós até o pescoço. Provavelmente a maioria de nós está muito fundo nisso. Porque nós nos tornamos individualistas sem perceber. E aí, a partir de agora, a gente tem um problema, porque como é que se dá essa identidade descoberta a partir de mim mesmo? Como é que se dá isso? Porque se eu preciso da comunidade, se inevitavelmente eu sou uma pessoa que vou imitar aquilo que está acontecendo à minha volta, e como é que eu vou fazer isso? Porque agora o que eu preciso fazer para ter uma identidade bem definida é me descobrir a partir de mim mesmo. Eu não vou ouvir mais os meus pais. A minha família já não tem tanto poder assim sobre as minhas decisões, os meus sonhos. E a cultura também não tem muita coisa para dizer. Eu vou me descobrir aqui, eles falam para eu me virar para me descobrir, eu me viro para me descobrir e vamos ver o que acontece. A verdade é que agora a identidade é aquilo que eu acho que é e ponto final. Entende? Existe um discurso que acontece muito, que rola muito nas redes sociais, é encontrar a melhor versão de si mesmo, né? Muitos textos assim, muitos posts assim. Só que o que seria a melhor versão de nós mesmos? Como é que se daria isso? Porque nós somos seres muito complexos, é verdade. Nós temos muitas maneiras de pensar, a gente tem muitos jeitos diferentes de abordar certos assuntos, a gente pensa muito diferente, mas como é que seria várias versões de si mesmo? Como é que você se descobriria dentro disso? Porque a cultura do self individualista vai justamente contra a ideia de comunidade estabelecida pela palavra de Deus. Então, se a minha ideia é me descobrir a partir de mim mesmo, eu preciso esquecer a comunidade.
Só que se eu esqueço a comunidade, eu começo a ter essa cultura do self dentro de mim, extremamente individualista, extremamente umbigocêntrico, como um amigo nosso diz aí. A gente só consegue olhar para dentro de nós e agora o que importa mais para a gente não é a nossa família, não é, enfim, os nossos amigos, a gente vive por causa da gente mesmo. Isso torna uma vida muito vazia. Da onde você tira isso, Estevão? Da onde você tira que é uma vida muito vazia? Bom, se a gente olhar para a galera dessa geração, principalmente jovens e adolescentes, isso acontece em todas as idades, mas muito mais em jovens e adolescentes, é a galera que menos tem um propósito na vida. Você perguntar o propósito da vida de alguém, parece que a pessoa vai ter um parto e não vai conseguir te responder. Entende? Já viu aquela dor de barriga que você tem e não sai? A sensação, quando eu faço essas perguntas, a sensação que eu tenho é essa: a pessoa vai ter um parto ali, não vai conseguir responder. Qual que é o seu propósito de vida? O que define a tua vida? O que te faz acordar pela manhã e entender que a vida é para ser vivida mesmo? Que a vida é boa, que a vida tem um norte, tem um caminho que você quer trilhar. O que te faz acordar pela manhã? Porque, no fim das contas, se a gente quer se descobrir a partir de nós mesmos, nós vamos ter que procurar os propósitos dentro do nosso próprio coração. Só que existe um problema grande nisso. Depois da queda, nós não conseguimos mais olhar para dentro de nós e achar alguma coisa boa para oferecer para o mundo. Não tem como. A primeira pessoa que quis fazer um juízo, o primeiro ser humano que quis fazer um juízo a partir de si mesmo, pensar primeiro em si mesmo, foi Adão e Eva, foram os dois lá no Éden, e acho que não deu muito certo, né? A gente olha para o que o pecado causou no mundo e parece que alguma coisa está errada. A gente olha para o mundo e fala, cara, isso aqui não está legal, é muita violência, é muito roubo. Cara, o governo não faz aquilo que promete. São tantas coisas que precisam acontecer e não acontecem. Tem alguma coisa errada com o mundo. Só que, quando a gente fala do mundo, a gente está falando de quem? Porque a gente faz parte do mundo. A gente está aqui do mundo. Você já viu aquela pessoa que fala mal pra caramba da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja não presta, só que essa pessoa faz parte da igreja. Então, vamos olhar para dentro de nós e nos perguntar, existe alguma coisa errada no nosso coração? No meu existem várias coisas. O pecado nos fez parar de pensar, viver, agir, levando Deus em consideração, entendendo que Deus é a fonte da identidade. E agora nós tentamos nos descobrir a partir de nós mesmos e nós não conseguimos. Não conseguimos. É a geração que mais tem casos de suicídio, é a geração que mais tem casos de ansiedade, de depressão, de crises de ansiedades absurdas e constantes. É a geração que mais tem dificuldade de se conectar à realidade. Obrigado. É a geração que mais tem dificuldade de enfrentar a realidade de frente e os problemas de frente e resolver problemas. Entende? Tudo é muito intenso, tudo é muito difícil, os problemas se tornam maiores do que a gente pode suportar, entende? Eu não posso receber um não, eu não posso ter dificuldade na faculdade, porque senão a minha vida acabou. Tudo se torna muito difícil, os problemas se tornarem insuportáveis ao ponto de a gente não querer mais viver. Essa é a realidade da nossa geração. A realidade da nossa geração é pensar tanto em si mesmo, que no fim das contas não existe mais você. Não existe mais uma identidade. Porque se a gente vai criar uma identidade baseada naquilo que nós pensamos, naquilo que nós somos, isso vai mudar o tempo todo, porque nós mudamos o tempo todo. Então, existe alguma coisa dentro de nós que é constante. Existe uma identidade em você que vai ser você aqui e vai ser você em casa. Vai ser você aqui e vai ser você no trabalho. Entende? Vai ser você jogando bola e vai ser você pintando um quadro. Existe algo dentro de você que é constante, é imutável. Essa identidade nós precisamos encontrar, só que não tem como encontrar dentro de nós mesmos. Nós estamos mudando o tempo todo junto com a cultura.
Então, vamos lá. Como é que eu faço, então, para entender de que maneira eu me torno uma pessoa menos individualista? Primeiro, entendendo que o individualismo extremo é pecado. Quando você pensa só em si mesmo, você se torna extremamente narcisista, egoísta, você começa a amar a você mesmo, você não pensa nas pessoas, e no fim das contas você vai passar por cima de quem você tiver que passar para conquistar os teus sonhos, os seus desejos. E se você não conquistar o que você quer, talvez você tire a própria vida, porque a sua vida é isso. Entende? Nós não podemos depender do nosso próprio coração para isso. E aí, existe um detalhe importante nessa questão, que é perceber que depois do pecado, nós nos desconectamos da essência da identidade, daquilo que é constante, daquilo que não muda, entende? Porque se a gente muda o tempo todo, nós não conseguimos basear nossa identidade nisso, senão a nossa identidade se torna inconstante mesmo, a nossa identidade passa a não existir. Então, a solução para isso é se conectar com aquilo que não muda, aquilo que é constante, aquilo que não falha, aquilo que não depende de um conjunto de regras, uma receita para ser constante. Até porque nem mesmo nesse conjunto de regras a gente consegue sustentar, a gente não consegue viver sobre o jugo de uma lei, de que a gente não vai errar, a gente não vai pecar, nós não conseguimos. No fim das contas, nós vamos pecar o tempo todo. Você imagina se a sua identidade dependesse da quantidade dos seus acertos na vida. Nos relacionamentos, na maneira de falar, nas decisões. Imagine se a sua vida dependesse disso, a sua identidade dependesse disso. Você está acabado, cara. Não tem como. Imagina se a sua identidade é a sua família. Você está acabado. E no fim das contas, como isso tudo pode mudar, a família pode acabar, você pode perder seus entes queridos, a separação, o rompimento de relacionamentos, tudo isso pode mudar. Então, nós não podemos depender disso. No fim das contas, a gente olha para dentro de nós, dizendo que o mundo está sempre em mudança e que a cultura ela não consegue estabelecer uma coisa absoluta sobre identidade a partir de si mesmo. Como é que eu vou olhar para dentro de mim, bebendo dessa cultura, tirando fotinha lá com boné sem mostrar o rosto, fazendo biquinho e botando um emoji no rosto? Como é que bebendo dessa cultura, do jeito que a gente bebe, nós vamos conseguir entender quem nós somos a partir de nós mesmos? Como é que a gente vai conseguir entender a nossa identidade, estabelecer a nossa identidade a partir de nós mesmos, se nós estamos mudando o tempo todo? Nós temos um coração extremamente confuso. Ao mesmo tempo que nós queremos uma coisa intensamente, nós também não queremos ela. Ao mesmo tempo que a gente, hoje, né, eu posso falar isso, ao mesmo tempo que eu quero muito jogar bola, eu não quero jogar bola porque eu sei que no dia seguinte eu não vou conseguir andar, cara. Entendeu? Eu cheguei nessa fase. Misericórdia. Ao mesmo tempo que você quer muito alguém, se aquela pessoa erra contigo, você não quer mais essa pessoa. Entende? Ao mesmo tempo que você quer muito conquistar uma coisa, você olha para outra coisa que você também quer muito e aí você fica dividido. Imagina você com uma oportunidade boa de trabalho, de emprego, que vai sustentar você para o resto da sua vida. Você olha para aquilo ali e fala, cara, é isso. É isso que eu vou fazer da minha vida. A minha vida vai ser isso aqui. E aí essa oportunidade de trabalho faz você se apaixonar. E aí, de repente, no meio do caminho, enquanto você está pensando nessa possibilidade, criando planos e movendo a sua vida para isso, aparece uma pessoa no seu caminho e você se apaixona por essa pessoa. Só que você não tem como ficar com os dois. Ou você vai para oportunidade de emprego que vai sustentar para o resto da vida, ou você escolhe o relacionamento amoroso. E aí, o que você escolhe? Não tem como saber, querido. Não tem como saber, sabe por quê? O nosso coração é enganoso. Se nós dependermos do nosso coração para definir o nosso propósito de vida e a nossa identidade, nós vamos nos perder. Infelizmente, a nossa geração
Está demorando muito tempo para perceber isso e nós nos afundamos na cultura do selfie a cada dia mais. Nós nos tornamos mais individualistas, nós nos tornamos mais egoístas, mais narcisistas. No fim das contas, a nossa vida só tem sentido se nós pensarmos em nós mesmos. Se a gente conquistar aquela coisa que a gente quer, sabe? Aquela faculdade, aquele sonho, aquele trabalho ou aquele relacionamento que a gente quer tanto, se a gente conquistar isso, a gente vai ser feliz. Do contrário, vai ficar muito difícil. Então, como nós podemos responder a isso? Qual é a pergunta que nós precisamos fazer para que a cultura do selfie não tome os nossos corações e nos arrebate da realidade? Porque é isso que a cultura do selfie faz. Nós fugimos da realidade o tempo todo. Seja para conquistar curtidas no Instagram, seja para a gente chamar atenção de alguma maneira, seja para a gente sentir menos dor. Muita coisa nós fazemos para fugir da realidade. Nós temos dificuldade de lidar com os problemas da vida. Nós temos dificuldade de entender que a vida é feita para ser difícil mesmo. Depois do pecado, querido, desculpa, não tem outra opção. Ou você aprende a lidar com o quanto a vida é difícil, ou você vai estar sempre com dificuldade de enfrentar a realidade de quem você é. Entende? Abra sua Bíblia, por gentileza, seu celular, seu tablet, enfim. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si mesmo. É o 10 e 2, né? Vamos orar. Deixa eu terminar de ler. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitando o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Tem alguma coisa muito diferente do que acontece na nossa cultura hoje, escrito aqui? Tem alguma coisa que não acontece hoje? Quando a gente lê essa lista de coisas que Paulo está dizendo aqui a Timóteo que vão acontecer, nós vamos nos identificar pelo menos com 3 ou 4 coisas aqui. Infelizmente, hoje, nós bebemos tanto dessa cultura individualista, nós queremos tanto conquistar as nossas próprias coisas e nos descobrir a partir de nós mesmos, que nós nos tornamos extremamente amantes de nós mesmos. Nós amamos muito mais a nós mesmos e aquilo que a gente é ou pode ser do que as pessoas, do que a nossa família, do que o próprio Deus. Nós nos tornamos extremamente egoístas, nós nos tornamos extremamente desobedientes aos pais. É isso que está escrito aqui, galerinha. Não é fácil, não. Você está achando que desobedecer aos pais é coisa boba? Nós nos tornamos insubordinados, desobedientes, nós não conseguimos mais respeitar autoridades. Você vai ver vários vídeos aí de policiais na rua sendo extremamente desrespeitados, de gente lidando com eles como se eles não fossem autoridades mesmo. Nós temos dificuldade, a nossa cultura tem dificuldade de obedecer regras, de estar debaixo de uma autoridade, sabe? Cada vez mais nós queremos ser e ter mais do que as pessoas. Nós não temos mais aquele movimento altruísta de se mover por causa de pessoas, de se mover por causa de amigos, de se mover por causa de uma comunidade. O Evangelho nos leva a esse movimento. Então, se nós estamos
com o nosso coração, como está escrito aqui, se nós estamos amando muito a nós mesmos, se o nosso coração está cheio dessa cultura do selfie, a gente precisa se perguntar o quanto o evangelho realmente entrou nos nossos corações. O quanto isso realmente nos faz pensar que nós precisamos de Deus, ou a gente precisa se descobrir outra versão de nós mesmos. Quantas versões mais você vai tentar descobrir de si mesmo até entender que o evangelho é a única coisa de que nós precisamos para ter uma identidade bem definida, para ter um propósito na vida, para entender que a vida não é sobre mim, não é sobre os meus problemas. A vida é sobre glorificar a Deus para sempre. É difícil entender isso, é difícil perceber isso, porque glorificar a Deus, às vezes, na nossa cabeça, é algo muito abstrato, é algo muito intocável, sabe? Parece que está num mundo ideal que nós não conseguimos alcançar. Mas, na verdade, você glorifica a Deus quando você vai almoçar na casa de um amigo. Quando você procura alguém que precisa de ajuda e você se coloca na posição de ser uma resposta para aquela pessoa ali. Você sabe aquela pessoa que está orando para que Deus haja com uma provisão, seja de um conselho, seja de uma palavra, um movimento que ela precise de cuidado. A gente tem muita dificuldade com isso, a gente não quer cuidar das pessoas, porque dá trabalho. Dá menos trabalho, nesse sentido, dá menos trabalho pensar em nós mesmos do que ir até alguém e ajudar aquela pessoa, de pensar no problema que ela tem. O mundo está perdido dentro da cultura do selfie. Nós temos a resposta para que o mundo não fique perdido dentro da cultura do selfie, mas a gente não está preocupado com aquilo que o mundo está passando, porque a gente está muito ocupado pensando naquilo que a gente precisa conquistar, entende? Nós temos essa dificuldade. Vamos orar? Para quem não sabe, a gente tem uma boa parte da galera aqui que está no movimento do 10:2. Que é uma referência à passagem que Jesus nos manda orar por trabalhadores. Então, vamos fazer isso nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por isso que está acontecendo aqui. Nós te agradecemos pelo shift. Pedimos ao Senhor, Pai, que mande trabalhadores, ó Deus, para a tua obra. A cultura do selfie precisa ser destruída pelo teu evangelho. Esse individualismo extremo, esse egoísmo, esse narcisismo da nossa geração precisa ser destruído pelo evangelho. Pedimos ao Senhor que o Senhor mande trabalhadores para a tua obra. Mande trabalhadores, ó Deus, para os lugares, para as cidades grandes, onde as pessoas só pensam em si mesmas e pensam em conquistar e ter e ser, sem pensar em ninguém, passando por cima de quem for para conquistar seus desejos. Mande trabalhadores, ó Deus. Nos mande, ó Deus, para os lugares que precisam de pessoas que pregam o evangelho para destruir a cultura individualista do mundo. Em nome de Jesus. Por fim, galera, o convite que nós queremos fazer a vocês hoje, dado esse problema da cultura do selfie que eu estou apresentando aqui para vocês, é que vocês pensem, olhem para dentro de vocês mesmos. Eu sei que o convite aqui é a gente parar de olhar para dentro de nós, mas nesse momento específico, o nosso desejo, nesse dia, é que você olhe para dentro de você e perceba os prejuízos que a cultura do selfie causou no seu coração. O quanto você se tornou egoísta, o quanto você se move na sua vida mais pelos seus sonhos do que pelo evangelho, mas por aquilo que você quer conquistar. E não só isso, mas aquilo que a cultura do selfie causou em você, como mágoa, como traumas do passado, que foram causados em você por pessoas que só pensavam em si mesmas. O nosso convite é que você pense nisso. Nosso convite é que você mergulhe dentro do seu coração nesse dia, para nós pensarmos de que maneira o evangelho responde à cultura do selfie, para que isso seja destruído dentro de nós. Amém?